Queridos, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que vai ser falado hoje aqui. Deus colocou algo no meu coração que é uma arma carregada para a gente lutar. Esses dias Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu estava no meio de um mato cerrado, fechado, mato fechado, e alguns líderes da igreja estavam comigo nesse mato. E nós estávamos vestidos, tipo fardados, e à nossa frente tinha um exército inimigo. Na nossa direita tinha mais desse exército. Do lado esquerdo mais desse exército. E atrás de nós mais desse exército. Então o que nós tínhamos? Nós estávamos cercados pelo nosso inimigo. E queridos, eles estavam com muita raiva, eles vinham avançando, marchando assim, e na nossa frente, a galera toda ali reunida e falando, e agora, o que a gente vai fazer, E na nossa frente tinha uma caixa grande, ou melhor, tinha algumas caixas grandes. Em algumas dessas caixas haviam granadas, e em outras dessas caixas haviam armas, metralhadoras, enfim, bazucas, fuzis. E esse inimigo, ele começava a avançar, começava a atirar em nós. Mas essas balas, elas não nos pegavam, elas vinham raspando assim e tal. E a gente ficava tão angustiado, porque o inimigo estava avançando sobre nós. Aí, amados, o que aconteceu? Uma hora eu falei para a galera, assim, abram as caixas e peguem as granadas. E a galera foi pegando aquelas granadas, abrindo, e eu falava, jogue contra o inimigo. E a gente jogava. E quando a gente jogava, eles paravam. Aí a gente pegava as nossas armas e começava a avançar. E o interessante é que nós estávamos num grupo muito menor, mas de uma forma bem organizada. Parte desse grupo avançava para a direita, outro para a esquerda, para frente, para a direita, para a esquerda e para trás. O que eu entendi de todo esse sonho? Queridos, nós precisamos lutar, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar. Muitas vezes a gente fica falando, é o inimigo está feroz comigo. O inimigo, cara, não sei se você já ouviu essa frase, o inimigo está tentando roubar o filho da... é verdade, o inimigo está assim, querido. O inimigo quer te matar, quer destruir o propósito de Deus na sua vida, quer te escravizar, quer te colocar no lixo, na lama, esse é o propósito dele. Quer destruir tua família, quer destruir teu casamento, quer colocar o teu filho na droga. Esse é o propósito do inimigo. E ele não está brincando com isso, queridos. Enquanto a igreja brinca, ele não está brincando. Enquanto nós estamos brincando de sermos adoradores, estamos brincando de sermos crentes, estamos brincando de cultuar o Senhor, o inimigo não está. A cada dia que você deixa de orar, é um passo à frente que ele dá. A cada dia que você deixa de abrir sua Bíblia, é um passo à frente que ele dá. É um passo à frente que ele está vindo na tua direção. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda de redor como um leão louco para devorar. Queridos, e uma hora ele encontra alguém desgarrado, ele encontra alguém desviado, ele encontra alguém perdido, uma ovelha sozinha. É um alvo fácil para ele. Então, amados, olha o que Efésios 6:10 diz, finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 diz, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, o que isso representa? Se revistam de toda a armadura de Deus para que vocês possam suportar as ciladas do diabo. Porque se você não se revestir de armaduras, você não vai conseguir passar pelo processo. Você vai sucumbir diante das ciladas de Satanás, queridos. Amados, através dos próximos cultos, eu irei te municiar de ferramentas, de conhecimentos para você estar preparado para enfrentar essas guerras
essas guerras espirituais que nós precisamos travar diariamente contra o inimigo da nossa alma. Então eu te aconselho a a receber deste conteúdo, a se alimentar disso tudo, porque vai ser importante para você. Queridos, a Bíblia diz que nesse tempo nós temos o Espírito Santo. Só que chegará o dia que nós não teremos o Espírito Santo. Nós não, quem ficar. Amém, queridos? Aqueles que permanecerem após o arrebatamento, eles passarão por um processo, queridos, de perseguição tão grande, mas tão grande, que eles terão que provar a fé deles sem ter o Espírito Santo disponível para auxiliá-los. Agora imagine, se nós temos o Espírito Santo acessível para nós, para nos ensinar, nos capacitar, nos direcionar, a gente já vacila um monte, imagine sem Ele. Imagine como que vai ser naqueles dias, queridos. Aonde os caras falam, você não vai negar teu Senhor? Não, não vou negar. Começa a apertar, começa a moer, começa a torturar. Será que a gente aguenta, queridos? Às vezes a gente não aguenta ouvir um não, queridos. Imagina uma tortura. Às vezes a gente não consegue, sabe, ser confrontado pelo pastor. Imagine uma tortura. Imagine como que vai ser. Então, amados, eu quero municiá-lo de ferramentas para você poder suportar os dias maus. Quem é esse inimigo? Alguns pensam que são seres iguais àqueles insetos gigantes que o Will Smith enfrentava lá no MIB, Homens de Preto. Né? Mas não é, irmão. Sabe aqueles insetos que apareciam, ele tirava a pistola e... Não são, fala para essa pessoa que está do outro lado, não é assim. Não é, queridos. Amados, no mundo espiritual, a luta, ela já começou. E ela está acontecendo agora. Quem teve aquele desânimo, sabe? Aquela coisa, será? Sabe aquela coisa assim, vamos para o culto? Ah, nem sei se eu quero estar no culto hoje. Alguém já sentiu isso ou não? Sim, muitas vezes. Muitas vezes você fala assim, ah, nem vou. Por quê? Porque eu estou muito cansado hoje. Hoje o dia foi difícil para mim. E tantas outras coisas que a gente coloca, queridos, que nos impede. Sabe quem que venceu essa luta nesse dia? Você sabe quem venceu. Aí, fui eu, não foi você, irmão. Você só se permitiu ser influenciado. Você só se permitiu ouvir, né, as vozes do teu inimigo, porque você acha que é a vontade de Deus que você não esteja na casa dele adorando ele? Você acha que a vontade de Deus é que você, não precisa vir e fica na paz, tranquilão. Você acha que a vontade de Deus é essa? Se Deus nos criou para um relacionamento com Ele, para adorarmos Ele, você acha que essa é a vontade de Deus? Que nós não estejamos na presença dEle? Claro que não, irmão. Claro que não. Não precisa erguer a mão, mas quem aqui levanta e vai desligar o alarme do celular e já cola nas mensagens do WhatsApp? Não precisa erguer a mão, queridos, mas eu aposto que a maior parte da igreja faz isso. Mas eu aposto também que a gente não faz a mesma coisa, queridos, de levantar, vou desligar o celular, nossa, deixa eu ver as mensagens de WhatsApp que o Senhor mandou para mim hoje. A gente não faz isso. Sim ou não? Não precisa dizer, não responde essa pergunta. Fica para você. Aí eu te pergunto, quem que está vencendo essa batalha, queridos? E amados, o diabo ele não chega assim já de cara e te dá um rodão. Pronto, nossa, eu caí do nada. Você não caiu do nada, irmão. Tem uma notícia para te dizer. Esse processo de queda, ele não acontece de uma hora para outra. Esse processo de queda acontece quando o teu coração começou a esfriar. Quando os teus ouvidos deixaram de ouvir a palavra de Deus. Quando os teus olhos deixaram de enxergar os caminhos que o Senhor tem para você. Ali já começou o processo de queda. Às vezes eu falo assim, tipo, eu ouço a pessoa falando, não, poxa, eu fiquei tanto tempo sem fumar, sem beber, e de repente, quando eu vi, não é de repente, quando eu vi, irmão,
Quando eu deixei de ir aos cultos, quando eu deixei de estar nas reuniões, quando eu deixei de estar nos momentos de adoração, quando eu deixei de estar nos momentos em que era para eu me encher da presença do Senhor, nesses momentos eu vacilei, nesses momentos eu esfriei, eu permiti que o meu coração fosse esfriando, e daí sabe o que acontece, queridos? Teu coração vai esfriando, aí chega alguém bem abençoado, fala assim, mano, besteira essas paradas aí, né? Daí você fala, será que é verdade? Será que ele tem razão? Será que? Quando a gente começa no será que, estão falando mal da igreja. Você é membro da igreja. Você começa, acho que é mesmo, né? Teu coração já está sendo tocado. Já está sendo tocado pela vontade do diabo. Porque, queridos, se estão falando mal do meu irmão para mim, o que eu vou falar, Senhor, irmão? Se você tem algo para falar de alguém, fala direto para a pessoa, não para mim. Vocês estão entendendo, gente? Quando tem algo para ser falado, fala para quem é interessado. Porque se você falar para alguém que não está envolvido no assunto, isso é fofoca. E fofoca não agrada o coração de Deus. Pelo contrário, queridos, agrada o coração de Satanás. Então, quando eu fofoco, o que eu estou fazendo? Estou agradando alguém. Aí você responde quem? Amém, queridos? Pastor, a palavra vai ser forte, vai. A gente não prepara pessoas para a guerra com aqueles creme de leite Nutella. Quem gosta? Eu gosto daqueles que você passa o dedão e come. Quem gosta desses? É bom ou não é bom? É bom. Mas não é com esses que nós somos treinados, queridos. Não é com isso que nós vamos para a guerra. E nós estamos travando uma guerra. Essa guerra ela já começou e é uma realidade diária para cada um de nós que somos seguidores de Cristo. Por causa disso, estamos iniciando essa série de sermão que diz ali, caia na real. Gostei do flyer, ficou legal. O tema da série é caia na real. Fala para o teu irmão, caia na real. Caia na real, cara, se liga, fica ligado, não falte cultos e aprenda um pouco sobre guerra espiritual. Às vezes você fala assim, nossa, eu queria tanto aprender sobre batalha espiritual, essa é a tua oportunidade, irmão. É a tua oportunidade de aprender sobre batalha espiritual e aprender a se capacitar para você orar e você lutar. Amém? Coloca para mim Efésios 6, capítulo 10 e 11 de novo, deixa na tela. No versículo 10, o apóstolo Paulo exorta, olha só, queridos, é uma exortação do apóstolo Paulo para os crentes a se fortalecerem no Senhor e a confiar no poder de Deus. Ele está exortando o povo, falei, se fortaleçam no Senhor, né, e confiem no poder do Senhor. Então é um chamado do apóstolo a resistência espiritual, a dependência de Deus. Aí o versículo 11, Paulo ele usa uma metáfora. Qual metáfora? A armadura de Deus. Ele nos encoraja a nos equipar dessa armadura, essa armadura espiritual, para que nós possamos enfrentar os planos enganosos do diabo. E amados, o diabo ele trabalha de uma única maneira. Qual? Trazendo engano. Essa é a maneira de Satanás lutar, queridos. Ele sempre vai trazer o engano. Como que ele conquistou? Como que ele conseguiu conquistar a mulher, queridos, para pecar contra Deus lá no Jardim do Éden? Trazendo o engano. Não é certo que se você comeres não vai dar nada. Então ele estava falando assim, boba, nada a ver, pode comer. Aí a mulher fala, será que é mesmo? E come. Vocês estão aqui, queridos? Então, o diabo trabalha de uma única maneira, trazendo o engano. Você está alicerçado, você está ali, firme na tua fé, e de repente chega um engano de frente com você. Se você estiver revestido de armadura de Deus, queridos, esse engano não toca você. Preste atenção. A armadura inclui cinturão da verdade. O cinturão da verdade representa a integridade, representa a sinceridade. Assim como o cinto segura as vestes, a verdade nos mantém firmes e protegidos contra as mentiras e os enganos do Satanás. Vocês estão aqui, queridos?
Então, amados, mentira não paralisa o diabo, dá munição para ele. Mentir é municiar Satanás contra você mesmo. Vocês estão aqui? Estão entendendo que isso é sério, queridos? Toda vez que eu estou alimentando uma mentira, toda vez que eu estou sustentando algo que não é verdade, eu estou municiando Satanás. É como se eu estivesse dando munição para a arma de Satanás, para ele atirar em mim. Vocês estão entendendo, queridos? Então, hoje vocês vão fazer uma avaliação. Ei, tem algo que eu preciso colocar diante do Senhor e pedir perdão? Se tem, essa é a oportunidade. Lembra que eu te falei? Vamos ter cura. Isso é cura, queridos. A mentira, coloca diante do Senhor. Cinturão da verdade, então ele nos mantém protegidos contra as mentiras e os enganos. Couraça da justiça. Queridos, vai ter um culto que eu vou falar só sobre as armaduras. Tá? Hoje eu só estou passando rapidinho. A couraça da justiça cobre o peito e ela protege o coração. Então, amados, ela protege um órgão vital. A couraça da justiça simboliza a justiça de Deus, a retidão que devemos buscar em nossas ações e nossos relacionamentos. Um coração protegido age conforme a vontade de Deus. Um coração descoberto cai no engano e nas mentiras de Satanás. Vocês estão aqui, queridos? Sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. Queridos, representa a disposição de compartilhar o Evangelho. Uma das mentiras de Satanás para o crente é: ei, você não precisa falar. Ei, você não precisa evangelizar. Ei, você não precisa testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Qual que é o propósito do diabo? Parar você, calar a sua voz. Porque se você não falar, o teu irmão não vai saber, não vai ouvir. Então, queridos, as sandálias, né, de prontidão do Evangelho da Paz, queridos, eles te lançam, ele faz você andar. Aí a gente tem o escudo da fé. O escudo da fé é usado para extinguir os dardos inflamados do inimigo. Nos protege contra as dúvidas, contra os medos, contra ataques espirituais. A fé blinda a tua mente. A fé te protege, queridos, contra todo esse ataque de mentiras sobre a sua vida. O capacete da salvação protege nossa mente, protege os nossos pensamentos. Às vezes, queridos, você está sendo bombardeado nos teus pensamentos, você está sendo bombardeado, queridos, sabe, na sua mente, porque o capacete está trincado, o capacete está quebrado, ou você nem está com o capacete. Aí você é aquele crente que está aqui, mas, tua mente sendo bombardeada o tempo todo, milhões de pensamentos ruins, coisas ruins sobre a sua mente. Reveste-se do capacete da salvação. Espada do Espírito é a palavra de Deus, queridos. Ela é a nossa arma de ataque. A caixa cheia de granadas, cheia de metralhadoras, cheia de espadas, é a palavra. Igreja que não conhece a palavra apanha de Satanás. Igreja que não lê a Bíblia apanha do diabo. Então, queridos, se às vezes nós estamos tomando um monte de bordoada, é porque a igreja não quer ler a Bíblia. Vocês estão aqui? É a realidade, amém, queridos? Falei que eu iria municiá-los, equipá-los para poder avançar, amém? Queridos, vamos lá, como que eu vou avançar? Se eu estou avançando na dúvida. Aí eu estou avançando, Deus está falando para você, sobe. Você vai falar assim, mas será que é para eu subir? Puxa, não sei se é para eu subir, se não é. Não sei se é de Deus, se não é. Ai, que dúvida, dúvida não é de Deus, irmão. Dúvida é do diabo. E é isso que ele coloca na mente dos irmãos, assim, não vá, pare. E o cara não vai, por quê? Porque não conhece a promessa de Deus para a sua vida. Sabe por que as pessoas não avançam, queridos? Porque não conhecem a palavra. Porque não conhecem o amor de Deus.
Então nós precisamos intensificar a nossa busca sobre este conhecimento, sobre esta capacitação. Então, amados, Deus providenciou os meios para que nós, como seus filhos, pudéssemos realizar nossas tarefas diárias como um cristão: resistir, negar, vencer, crucificar, imitar, caminhar. Deus nos capacitou a fazer todas essas coisas, irmãos. Vocês estão aqui? Em primeiro lugar, Ele nos dá o Espírito Santo no momento em que somos salvos. A partir do momento que você acredita em Deus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, somos capacitados de poder, de posição, de provisão e de proteção. Tudo isso a hora que você recebe o Espírito Santo. Mas eu sou um recém-convertido. Ei, querido, você vai aprender a manusear a tua espada. Mas isso já está sobre você. Isso já está. Sabe quando você ganha aquela tua primeira bicicleta e nem sabe andar de bicicleta ainda? Ou você compra teu carro e acabou de tirar a habilitação, nem sabe como dirigir ainda? É assim que funciona, queridos. Você vai aprender a usar, vai aprender a extrair o melhor daquilo, o melhor do teu equipamento, o melhor daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Então é sobre essa proteção que Paulo escreve em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus. Amados, quer aprender a lutar? Quem quer aprender a lutar aqui, queridos? Te falei que esse seria um culto tipo voltado para um ensino de batalha espiritual. Ah, pastor, mas e aquelas palavras de fé, de esperança? Queridos, aquilo lá já foi, só para ativar você. Amém? Nós estamos numa guerra e nós estamos avançando, amém? E nós não avançamos no paz e amor, amém, queridos? Nós temos que lutar, precisamos ter paz e amor, mas precisamos lutar. Mas lutar, queridos, não é do jeito como o mundo ensina, não. É do jeito que Deus nos ensina a lutar. Queridos, Efésios 1, versículo 3. Preste atenção, eu quero falar quem Deus diz que você é. Porque assim, uma das maneiras de Satanás nos confundir é roubar a nossa identidade. Deus fala que você é algo, Satanás fala que você é outro. Então, Deus fala que você pode, Satanás fala que você nunca vai conseguir. Deus fala que é possível para ele, e Satanás fala, não, isso é impossível para você. Vocês estão aqui? Queridos, preste atenção no que Deus fala sobre nós. Efésios 1, 3, 8 ao 8, tá? Diz assim: bendito seja Deus e Pai, o nosso Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Queridos, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, ei, sabe quem vocês são? Vocês são pessoas que foram perdoadas, vocês são pessoas que foram resgatadas, vocês são pessoas que foram alcançadas, mesmo não merecendo nada disso, Deus olhou para vocês e chamou vocês para fazer parte da família dele. Através de Jesus Cristo vocês são redimidos, através de Jesus Cristo vocês se aproximam de Deus, através de Jesus Cristo vocês são perdoados. Amém, queridos? Então, o que nós somos? Nós somos redimidos e perdoados por Jesus Cristo para um relacionamento com Deus. Você entendeu quem você é, queridos? Esse que você é. O apóstolo Paulo, ele começa a pôr uma expressão de louvor a Deus. Ele reconhece que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Então ele está falando, ei, eu vou falar do Pai de Jesus Cristo. E daí ele continua, ele nos abençoou abundantemente com bênçãos espirituais. Ele derramou sobre nós
uma imensidão de bênçãos espirituais. Essas bênçãos vêm dos lugares celestiais e estão disponíveis para todos os crentes em Cristo. Então, queridos, eu creio em Jesus Cristo, está acessível para mim. Vocês entenderam? Eu creio em Jesus Cristo, queridos, isso está acessível para você. Depois Paulo destaca a soberania de Deus. O que ele está falando? Que antes mesmo da criação do mundo, Deus já tinha nos escolhidos para sermos seus filhos. Vocês já ouviram a frase: muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Sim ou não? Sim. Sabe o que isso representa, queridos? Que está acessível para todo mundo, para quem quiser vir. Está acessível para mim, está acessível para você, independente do teu passado, independente da tua história, independente da tua condição atual. Está acessível para você. Pode ligar esse ar aqui para mim agora? Agora esquentou aqui. Queridos, então, Deus nos escolheu para sermos seu filho, e essa escolha, ela não se baseia em nossos méritos, mas se baseia na graça de Deus, na graça divina. E o objetivo dessa escolha é que sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E isso quer dizer, queridos, que para nós sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, precisamos conhecer Jesus Cristo. Precisamos aprender em Jesus Cristo, precisamos conhecê-lo para poder imitá-lo. Para que nós então possamos se colocar numa posição de ser santo e irrepreensível. Aí Paulo continua explicando que Deus nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. E queridos, essa adoção acontece por meio de Jesus Cristo. Todos nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós somos adotados por Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai, amém, queridos? Então você pode sim chegar para Deus e falar para Ele: meu papai. Papai, eu estou aqui. Papai, eu preciso de você. Vocês estão entendendo? Amados, a finalidade de tudo isso é a glória e a graça de Deus. Deus não te escolheu porque você é bonzinho. Nossa, eu sou tão bonzinho que Deus me achou. Não, irmão. Provavelmente, queridos, há muita coisa aí. Há muita história aí. Mas mesmo assim Deus te achou. Deus te escolheu. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que pega o gadareno e faz ele adorá-lo. Deus é aquele que pega, queridos, o leproso, cura ele e faz ele voltar a glorificar o nome de Deus. Vocês estão entendendo? Que Deus pega, queridos, aqueles que não são para serem. A Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, se você for olhar de uma maneira aos olhos humanos, eu e você jamais poderíamos ser alguém escolhido por Deus, porque nós somos muito pecadores. E muitas pessoas acreditam nisso, queridos. Graças a Deus que o Senhor não se baseia pelos olhos dos homens. Deus disse a Samuel: Samuel, você olha a aparência externa, eu olho a interna. Então, amados, eu e você fomos adotados. Diga comigo, eu fui adotado. A família de Jesus. Você faz parte dessa família, queridos. Então, amados, a partir de hoje, você fazendo parte dessa família, entenda que você pode honrar a tua família, ou pode também jogar contra a sua família. Você precisa honrar o nome do teu Senhor, queridos. Aí Efésios 6, versículo 13, diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Aí ele continua: depois de terem feito tudo,
Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o coração, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele está dizendo: ei, não vacile de maneira alguma, não deixe de orar de maneira alguma, não deixe de clamar de maneira alguma, não deixe de se revestir das armaduras do Senhor de maneira alguma. Queridos, quando você esquece, quando você deixa de fazer, de novo, lembre-se de uma coisa: é um passo que Satanás dá à sua direção. Quando você está orando, que você está lá blindando a tua família, a tua casa, Satanás, ele não pode avançar, irmão. Por quê? Porque você está revestido. Você está protegido. E amados, muitas vezes a gente está lá clamando pela oração das outras pessoas. É bênção, claro que é, irmão. É poderoso quando a igreja se une para orar por um propósito. Mas ei, o teu secreto é o teu secreto, irmão. O teu secreto é o teu momento de intimidade com o teu Deus. O teu secreto é aquele momento onde desperta algo em teu coração. Aonde cai a dureza, é no teu secreto, queridos. Amados, e como nós podemos lutar contra alguém que não sabemos quem é? Como que nós lutamos com alguém que nós não conhecemos, nunca vimos? Devemos saber que o nosso inimigo é como ele opera para que possamos enfrentá-lo. Então, queridos, quer se posicionar contra a oposição, contra as forças de Satanás que vêm sobre você. Você sabia, queridos, que quando a gente vai se posicionar em determinado lugar, que a gente vai avançar para determinado lugar, a gente faz um mapeamento espiritual do lugar para entender que forças espirituais atuam naquele lugar? Para quê? Para que a gente não entre num lugar onde a gente não saiba lutar. A gente tem que saber contra quem nós lutamos. Tem que entender. Mas irmãos, não saia aí desesperado agora. Oi, ouvi uma palavra poderosa que falou assim, aí você sai ali, já é, Satanás, isso, aquilo. Cara, se prepare. Vai aprender, vai estudar, vai se capacitar espiritualmente para isso, vai se santificar na presença do Senhor, porque a tua santidade é como repelente para demônio, amém, queridos? Santidade é repelente para demônio, ele não pode vir sobre você porque você está em santidade, e o diabo opera através de legalidade, irmão. Muitas vezes nós falamos, é o inimigo que está bem louco, mas mano, você deu a chave da tua casa para o diabo entrar. Então fecha a porta, manda ele embora. Nossa, meu casamento está isso, está aquilo. Mano, você deixou a chave em cima assim, ó, chave do casamento. Na mão de quem? Na mão do capeta. Claro que ele vai vir e vai fazer uma arruaça, querido. Sabe por quê? Porque o inferno não gosta da família, irmãos. O propósito do inferno é destruir a família. Então, amados, às vezes a gente vê que está dando legalidade, sim. A Bíblia ensina, por isso que eu convido você, venha aprender sobre relacionamento, queridos. Que se você conhecer o teu inimigo, provavelmente você vai parar de apanhar em algumas áreas da tua vida. É conhecendo que a gente para, opa, agora eu sei. Agora eu sei. Que se eu não tirar o pé do acelerador, quando a placa está dizendo 60 por hora e tem uma câmera apontada para ele, eu vou tomar uma multa. Por isso que nós fazemos aulas de trânsito, né? Ó, quando aparecer essa setinha, essa plaquinha aqui, ele quer dizer que você só pode andar 60 por hora. E se você passar acima disso aqui, você vai tomar uma multa. Queridos, então, irmãos, entendam, aprendam. Para que a gente não fique tomando pancada, feito, sabe, pessoas perdidas, que um dia é uma coisa, outro dia é outra, outro dia não sei o quê. Cara, sempre há uma história para contar. E quando você for, você vai ver, vai buscar, a história, ela se repete. É um ciclo que não tem fim, que nunca é vencido.
Por quê? Porque sempre há uma legalidade dada, queridos. Sempre é uma história. A Bíblia, ela traz múltiplas descrições sobre o nosso inimigo. Preste atenção, queridos. A palavra Satanás, ela aparece 52 vezes na Bíblia. Satanás significa adversário. Esse é o nome grego atribuído ao príncipe do mal, que também é chamado de Satã, no hebraico. Portanto, o significado do nome de Satanás refere à oposição desse ser a Deus e ao seu povo. Então, amados, Satanás significa adversário de Deus e adversário do povo de Deus. Vocês estão entendendo? Cara, é teu inimigo, é teu adversário. Se você é povo de Deus, é teu adversário. Nossa, antes de vir para a igreja eu ficava tão de boa. Claro, queridos, naquele tempo você estava servindo a Satanás. Hoje não, hoje é outra história, é outra vida. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Satanás é o maioral dos demônios, o chefe dos anjos caídos. Sua ação é percebida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E ele aparece como o acusador do povo de Deus e é descrito como opositor. Quem é o acusador, queridos? Você pode falar o nome dele, não dói. Satanás. Quem é o opositor? Não cai a língua, pode falar. Quem é o opositor? Esse é o nosso opositor. Lúcifer. O que é Lúcifer? Lúcifer era o nome de Satanás antes dele cair. Então Lúcifer era um anjo, um dos anjos mais poderosos e belos do céu. Querido, seu nome em hebraico significa portador de luz. Ele pertencia à classe de querubins. E os querubins eram aqueles anjos, são os anjos que adoram o Senhor, que guardavam a presença de Deus. Queridos, no entanto, Lúcifer começou a se rebelar contra o Senhor e a desejar o seu lugar. Então assim, ele estava de boa, sendo o chefe dos querubins, o chefe da adoração, mas um dia ele quis a posição de Deus. E nessa hora, ele perdeu o lugar dele. Queridos, Lúcifer começou a se rebelar contra o Senhor e desejar sua posição. E a expulsão de Lúcifer do céu, também conhecida como sua queda, ela é descrita lá em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Depois vocês leem lá, tá? Tem um pedaço. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado da terra, você que derrubava as nações. Olha que ele tinha uma posição de destaque. Mas até um anjo, que era o chefe dos anjos da adoração, perdeu a posição dele porque se rebelou contra o Senhor. Vocês estão entendendo que rebeldia contra Deus nos coloca caído? Estão entendendo, gente? Rebeldia contra Deus nos coloca no chão. Entendam isso, queridos. É o mesmo destino que Satanás quer para todos aqueles que adoram o Senhor, que estejam caídos. Nesse trecho, ele é mencionado como estrela da manhã e filho da alva. Ele também é conhecido como querubim ungido. Ezequiel 28, versículo 14, diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre as pedras fulgurantes ou flamejantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Queridos, preste atenção, ele era um anjo de destaque, mas em seu coração achou maldade. Por quê? Porque um tal de orgulho entrou no coração dele. Queridos, esse orgulho tem uma força para derrubar adoradores que você não tem noção. Quantas pessoas, queridos, que não voltam por causa do orgulho? Não é porque não querem, elas sabem que precisa, mas o orgulho não deixa. Não, eu que não vou dar meu braço a torcer. Se ele quiser, ele que me chame. Vocês estão entendendo, queridos? E o Senhor está chamando todo dia. Todo dia o Senhor está clamando, falando: venha, volta. Volta para casa, filho. Queridos,
Então esse versículo descreve um ser celestial que estava no Monte Santo de Deus. Ele era perfeito em seus caminhos até que a iniquidade foi encontrada nele. Aí Mateus 4:1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, uma das características do diabo é o quê? Tentação. Ele vai tentar, irmãos. Ele vai tentar, mas ele não prevaleceu sobre Cristo. Por isso que Cristo diz: ei, no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Ei, eu também fui tentado. Eu também passei pelas tribulações, pelas dificuldades, fui perseguido, fui rejeitado. Queridos, você foi rejeitado, Jesus Cristo também foi. Mas Jesus Cristo não abandonou o propósito dele, queridos, porque alguém não aceitou ele. Jesus Cristo não abandonou o propósito dele, queridos, porque alguém não ia com a cara dele, alguém falava mal dele, alguém denegria a imagem dele. Ei, o que mais ele teve foi pessoas denegrindo a imagem dele. Aí isso é uma arma para nós, né? Será que a rejeição de um homem, o falar mal, né? O fofocarem de você, vai te impedir? Ai, que jeito que eu vou entrar na igreja agora, todo mundo falando de mim. Ô irmão, você está aqui por quê? Se for por causa de Jesus, você não vai nem ligar para essas coisas. Não vai nem se importar com isso. Quer falar que falem, cara, Jesus Cristo manda vocês ser santo, eu vou orar por vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Não importa, cara, está falando, estou falando, meu, falem o que quiserem. A pergunta que eu preciso responder para mim: eu vou completar a minha carreira? Eu vou guardar a minha fé? Eu vou combater um bom combate? Claro que machuca, irmãos. Claro que balança. Claro que vem aquele sentimento de desespero, de angústia, de tristeza, desânimo. Vem. Por isso que nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau. Os dias de tristeza, os dias de desânimo, os dias de angústia, queridos, é quando eu faço valer as armaduras que estão sobre mim. É quando eu faço valer, queridos, cada uma das peças que compõem essa armadura. O diabo, ele é descrito por Jesus como inimigo de Deus. Ele é descrito por Jesus como homicida, pai da mentira, príncipe dos demônios. O diabo é um ser espiritual maligno que se opõe a Deus e busca enganar e destruir. Então, irmãos, Deus tem um plano maravilhoso sobre a sua vida. A palavra diz que os planos de Deus são maiores. Ele tem um plano maravilhoso sobre você, sobre a tua família, sobre a sua vida. E qual que é a vontade de Satanás, queridos? Que você seja bem sucedido nisso? Não, porque ele é adversário de Deus. Ele é adversário do povo de Deus. Em Mateus 4:3, ele é chamado de o tentador. O tentador é aquele que procura desviar alguém do caminho correto. Ah não, golinho não dá nada. Dá sim, irmão, dá sim. Sabe, já ouviu a palavra de Deus que diz, um versículo busca outro, chama outro abismo, ou melhor, um abismo chama outro abismo? Já ouviram isso? Então, queridos, quando você está na beira do abismo, você cai, tem outro abismo, e outro, e outro, e outro, e outro. Então não pare com isso, assim, não, eu aguento, eu sou forte, eu paro quando quiser. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás, que ele vai conduzindo para quê? Para você ficar. Porque se ele revelar que você não pode, queridos, ele te perde. Vocês estão aqui? Amados, Mateus 12:24 diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então Satanás é conhecido como Beelzebu. Amados, o que é Beelzebu também é usado como um nome alternativo para o diabo. A origem desse nome é Baal-zebu, e era o deus dos filisteus na cidade de Ecrom. Amados, durante os tempos do Antigo Testamento, seu nome significa Senhor das Moscas.
Meu, quem já viu aquela montoeira de mosca? É horrível isso, né? Aquilo incomoda. Fica ali, aqueles barulhinhos, é chato pra caramba. Eu odeio mosca, cara. Baal Zebu quer dizer Senhor das moscas. Aí os judeus, após a conquista da cidade de Ecrom, eles mudaram o nome de Baal Zebu para Beuzebu. Essa variação, essa mudança de nome fez com que o sentido mudasse também. Ele deixou de ser senhor das moscas para ser senhor do esterco. Você consegue entender do que nós estamos falando, queridos? Aonde que a mosca pousa? Aonde tem mosca? Não é na sujeira, irmãos? Deixa o ambiente sujo por um tempo para você ver que você não junta mosca. Você vai ver aquela montoeira de mosca, aquilo lá fica insuportável. Amados, ele também era conhecido como Deus da imundícia. Então, aonde há imundícia, queridos, é um lugar de adoração a Satanás. Pode ver, amados, aonde há um lugar desorganizado, aonde há um lugar, queridos, aonde há imundície, é um lugar aonde ele tem livre acesso, passagem. Por quê, queridos? É um ambiente de moscas, de esterco. É forte, né, gente? É forte isso, mas vamos avaliar, a gente precisa pensar. A gente está aprendendo algo aqui, queridos. Pastor, o que isso significa na minha vida? Eu preciso fazer uma avaliação na minha vida. Tem área que está bagunçada, vamos organizar? Vamos organizar as nossas casas? Vamos organizar o ambiente que nós moramos, o lugar que nós vivemos? Vamos organizar, queridos? Porque lembra da chavinha que você dá para o diabo? Na imundície também você está dando chave para Satanás. Então, queridos, é algo sério, é algo forte. Mas se blindem, se guardem, vamos lutar contra Satanás. Vamos lutar contra a investida de Satanás sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Está desorganizado, arruma, irmão. Está sujo, limpa. Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para a nossa vida conjugal, isso vale para a nossa vida profissional, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida espiritual. Está sujo, limpa. Porque sujeira é legalidade para diabo. Vocês estão aqui, queridos? Amados, João 8,44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Olha só o que ele está falando. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, amados, vamos voltar ao tema mentira. Quando eu estou proferindo mentiras, eu estou adorando o pai da mentira. Jesus Cristo classifica isso: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Qual que é o desejo dele? Que vocês mintam. Então, amados, a gente tem que fazer uma autoavaliação muito crítica sobre as nossas vidas. Muito crítica. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo algo, queridos, para fazer uma limpeza, para nos capacitar diante da presença do Senhor. Nós precisamos disso, para que nós possamos, então, suportar o dia mau. Porque, amados, muitas vezes eu estou dobrando meu joelho: Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E Deus fala assim: ei, pare de servir a Satanás. Não, mas eu estou indo na igreja. Pare de servir a Satanás. Cara, isso é forte, e é muito forte. Mentiroso e pai da mentira, assassino. Queridos, 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo não está sob o poder, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, queridos, eu e você estamos inseridos no mundo, mas nós não somos do mundo e não nos comportamos como a cultura do mundo. A nossa cultura é o reino dos céus. A nossa cultura, ela é ditada por Deus, por Jesus Cristo, queridos. E isso tem que ser muito claro na minha vida.
Então ele é apresentado como governante deste mundo, queridos. A gente vê assim, nossa, quanta desgraça. Sim, amados, o povo de Deus se voltou contra Deus. E se você lê o livro de Isaías, se você lê o livro de Jeremias, se você lê o livro de Eliseu, se você lê o livro de todos os profetas, você vai ver, queridos, que o mal veio sobre o mundo porque o mundo abandonou a Deus. Sabe por que a gente vê tanta desgraça? Porque o povo abandonou o Senhor. É por isso, queridos, que a gente vê tanta desgraça. Tanta desgraça, tanta desgraça. Então, amados, o mundo jaz o maligno, mas eu não pertenço a esse mundo. O meu reino é nos céus, amém, queridos? Eu moro nos céus, eu estou de passagem nesse lugar. Mas para que Deus me trouxe de passagem nesse lugar que pertence a Satanás? Para você ganhar o maior número de vidas para o Senhor, irmão. É por isso que você está aqui. Você vai usufruir sim de coisas, você vai sim ter momentos bons, momentos ruins, mas queridos, o objetivo é que você pregue desse evangelho, que você fale desse amor, que você alcance as vidas para o Senhor. 2 Coríntios 6,15, que a harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente? Queridos, a palavra Belial, ela é de origem hebraica e é usada para descrever uma figura, uma entidade maligna. No entanto, é importante frisar que Belial não é um demônio propriamente dito. A palavra Belial escrita no Antigo Testamento é um substantivo que significa inútil, ou sem valor. E ela é usada para se referir às pessoas ímpias, perversas, vadias, mas que estão afastadas do caminho do Senhor. Você vê que forte que é a mensagem, queridos? Porque olha a maneira que eles se referem, queridos. E amados, às vezes a gente não gosta, que nem eu te falei, tem palavras assim que não são agradáveis de se ouvir. Tem coisas que não são, nossa, que top, né, cara? Mas se você entender o poder que existe nisso, queridos, para te libertar, para te dar uma nova vida, você estaria dando glória a Deus agora. Glória a Deus. Essas palavras, elas têm que mexer com a gente. Sabe, queridos, o diabo não vai chegar na gente e vai falar, filhinho, fiz nuguetinho no air fry para você. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, está na hora de você pagar a conta que você deve. Te dei tudo que você queria para o teu prazer, te dei tudo que você queria para satisfazer as suas vontades. Agora chegou a hora de pagar a conta. Não existe misericórdia, não existe compaixão. Amor, irmãos, é em Deus. É em Deus. Então, queridos, tem uma mensagem que às vezes a gente fala, meu Deus, mas e agora, cara? Eu estou cercado, o que eu faço? E a minha vida, como que funciona todas essas coisas? Eu tenho uma palavra de esperança para você, depois de todas essas. Quem quer? Tem uma palavra de esperança, queridos. Apocalipse 12:9. Então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra, diz ali. O grande dragão, a velha serpente, o enganador do mundo inteiro, aquele que engana toda a humanidade, ele é lançado à terra junto com os seus anjos, acusador do povo de Deus. Queridos, tudo isso para você entender quais são as características daquele que é chamado de inimigo da nossa alma. Como diz o trecho de uma peça de teatro que eu e a Simone assistimos, o diabo é mau. O diabo é mau. Ele é mau e já está condenado ao inferno, queridos. E sabendo disso, sabe qual que é a missão do diabo? Quem quer saber? A missão do diabo, queridos, é levar com ele o maior número de pessoas possível.
E você sabia que talvez no grupo dessas pessoas que ele está interessado em levar, pode estar alguém que você gosta demais? Você sabia que talvez no grupo de pessoas que ele está abraçando nesta hora, nesse momento, conduzindo junto com ele para o lugar, queridos, que é dele, pode estar alguém que a gente ama, que a gente gosta? Mas Deus está te dando ferramentas para você lutar. Deus está te dando ferramentas para você se posicionar, para você dobrar o teu joelho, para você interceder. Então, amados, quando eu estou falando, irmãos, ore por alguém, no final de semana convide esse alguém para vir à igreja, eu não estou falando isso para encher a sua caixa de mensagens de mensagem. Deus tem colocado no meu coração muito forte, ei, chama, ora por essas pessoas. Se você entrar lá no meu escritório, queridos, tem vários post-it grudados na parede por pessoas que eu tenho orado, inclusive os teus filhos. Eu tenho orado e falado para ele, Pai, alcança essa vida de volta, traz essa pessoa de volta, não deixa que ele siga o caminho do diabo. Mas, amados, eu não posso ficar orando sozinho. Eu não posso ir para essa batalha sozinho. Deus colocou homens e mulheres ao meu redor. Deus falou, eu vou te dar um exército, eu vou colocar 400 igual Gideão, 300 igual Gideão. Então, amados, é hora de lutar, irmão. Dá para você ficar no oba-oba? Dá, queridos, mas talvez aquela pessoa que você tanto ama está fadada ao inferno. Então, amados, a gente tem que orar, a gente tem que interceder, a gente tem que, primeiro, nos capacitar para poder viver isso. Satanás sabe que não pode alterar a nossa salvação. Queridos, nós estamos seguros na presença do Senhor. Você estar na presença do Senhor, queridos, te permite que você esteja seguro. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Mas a pergunta que você tem que fazer, queridos, só eu vou ficar à sombra desse Onipotente? Só eu que vou ficar aqui? Querido, será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou pensando só em mim? Eu preciso fazer alguma coisa, irmãos. A Bíblia diz que haverão terremotos, haverão enchentes, haverão guerras e haverão rumores de guerra. Então saberemos que o dia está próximo. O dia está próximo, está chegando o dia, e a pergunta é, queridos, nós estamos preparados para esse dia? Amados, Ele não pode tirar o Espírito Santo de você, Ele não pode impedir que as bênçãos de Deus, que Deus envia intencionalmente, cheguem até você. Ele não pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8,38 diz, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá te separar desse amor, queridos. Então, o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer, irmãos? Seu objetivo é impedir você de ganhar almas, de usar seus dons espirituais para abençoar o corpo de Cristo. O objetivo de Satanás é te impedir, queridos, de usar os dons que Ele colocou sobre a sua vida em prol do reino de Deus. Muitas pessoas não fazem, queridos, porque elas estão ainda olhando para o lado, olhando para as pessoas, olhando para as circunstâncias, para as coisas. Se você entender que Deus te deu um dom, Deus te capacitou para algo, queridos, para que o reino dele avance nessa cidade, eu tenho certeza que você seria o primeiro. Disposição. Estou me alistando nesse exército. O que eu tenho que fazer? Satanás continua a vir atrás de você para minar o que você diz e faz, para que sua influência para Cristo nesta terra seja enfraquecida e ineficaz. Então ele confunde a tua mente, ele enfraquece tuas palavras. Para quê? Para que você não fale. Queridos, todos nós temos essa missão, irmãos. Mas às vezes nós estamos usando as armas, as ferramentas que Deus colocou sobre as nossas mãos para agradar o mundo. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas
que nós temos que fazer com as nossas vidas, sabe, com aquilo que eu tenho que correr atrás, aqui e ali. Mas, irmãos, a Bíblia diz assim, pregue a tempo e a fora de tempo. É por essa razão que ele continua a procurar todas as maneiras possíveis para desencorajar você. Fazer com que você viva em depressão, que você viva em opressão, tornar a sua vida miserável, menos gratificante, encher a sua mente com dúvidas, agredi-lo com todo tipo de doença, tragédia, crises. Queridos, os métodos de Satanás incluem doença, confusão, mentiras, corrupção, destruição de família, destruição de empresas, destruição de igreja, destruição de cidades, destruição de nações. Ele quer dificultar o trabalho e a propagação do evangelho, sufocando a sua fé, arrancando de você a palavra de Deus. Se ele tirar a palavra de Deus de você, você perdeu tudo, queridos. Se ele tirar a palavra de Deus de dentro de você, pronto, querido, você já não tem mais nada contra ele, você é um escravo dele. Satanás seduz, tem pessoas que trabalham para Satanás com o objetivo de seduzir o povo de Deus a trocar de time. Eles querem contratar você para jogar no time deles. A pergunta é, você vai permitir isso? A pergunta é, você vai permitir que a sua família vá jogar no time deles? Satanás tenta influenciar alguém a tomar uma decisão errada ou ilegal. Ele está sempre ali contaminando, sempre minando, sempre dificultando. Mas, amados, de novo, eu quero ler outro versículo para você, para que você entenda qual que é o destino desse cara. Coloca lá Apocalipse 20:10. E eu estou terminando. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançado a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esse é o destino dele, irmão. Ficou com medo? Então não, glória a Deus, meu Deus do céu. Oh, ele vai queimar e você, nossa, ele vai queimar. Glória a Deus que ele vai queimar. Mas é pelo século dos séculos. Ele vai ser atormentado dia e noite. Já está escrito, queridos. Aquele que atormenta será atormentado por toda a eternidade. Aquele que incomoda, ele será incomodado. E amados, para sempre. Enquanto eu e você vamos viver a nossa vida na eternidade ao lado do Pai, ele vai estar queimando no lago de fogo e enxofre. Mas eu quero ressaltar algo que é muito importante. Tem algo que você precisa entender. Satanás vai queimar onde? No lago de fogo e enxofre. Satanás vai queimar onde? É lá o lugar dele, amém? Não precisa ficar com medo disso não, queridos. Às vezes a gente tem medo, né, queridos? Amados, tem algo importante que você precisa saber. Apocalipse 20:15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Agora sim, agora vocês podem fazer aquela cara de... Sabe por quê, irmãos? Porque se o nosso nome não estiver escrito neste livro, nós estaremos com ele. Se o nosso nome não estiver escrito neste livro, queridos, nós não estaremos com o Pai. Então eu tenho que trabalhar para que o meu nome esteja ali. Eu tenho que trabalhar para que o nome do meu irmão esteja ali. Eu tenho que trabalhar para que o nome do meu filho esteja ali. Um dia o Senhor falou para mim, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Queridos, eu peguei isso como uma verdade para a minha vida. Eu cuido daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, mesmo sendo difícil de fazer. Às vezes é fácil você chegar, falar assim, ó Deus, pega tudo aí, é muito complicado essas paradas aí de cuidar de igreja, de cuidar dos outros, ser pastor é difícil pra caramba, tô aí, ó. A Bíblia diz que o Senhor é que é o meu pastor, e nada me faltará, então, fica na paz. Mas irmãos, Deus tem chamado eu e você para sermos a voz dele nesse lugar. E através dessa voz que clama nos desertos que existem nessa cidade,
pessoas terão o nome deles escrito naquele livro ali, ó. Pessoas terão o nome deles escrito naquele livro através da sua vida. Então está na hora de se levantar, igreja. Está na hora de a gente se posicionar. Está na hora de a gente se colocar à disposição do Senhor. Está na hora de a gente colocar a mão no arado. Está na hora de a gente ir para a internet falar do Senhor Jesus. Mais do que a gente fala de outras coisas. Mais do que a gente publica outras coisas. A gente é muito bom para falar de determinadas coisas, mas a gente não ouve a palavra Jesus saindo da nossa boca. Não quando é para evangelizar alguém, não quando é para falar do amor de Cristo para alguém. E amados, a gente precisa fazer isso, a gente precisa correr atrás disso. Esse é o tempo onde o João Batista está se levantando. Esse é o tempo onde, queridos, Moisés está sendo levantado. Aonde o próprio Jesus Cristo está se preparando, amados, para que a promessa de Deus se cumpra sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz que eu não sei a hora, ninguém sabe, somente quem sabe é o Pai. Mas ela também fala de estar preparado para esse dia. Ela fala sobre estar preparado para esse dia, de ter as nossas botijas cheias, para que as nossas lamparinas estejam cheias a hora que o nosso amado chegar. A hora que o noivo chegar. Para que a gente não precise sair nessa hora para correr e encher a botija. Nessa hora não vai mais dar tempo, queridos. Essa é a hora de encher. Essa é a hora de você garantir que o teu nome esteja escrito naquele livro ali. É muito tarde para mim, ou é muito cedo para mim, aí, queridos. Está na hora de rever esse pensamento. Ah, mas eu vou ter que abandonar isso, abandonar aquilo. Queridos, se isso for mais importante para você, não abandone. Mas se Deus for importante para você, sim, vai ter que abandonar. Vai ter que renunciar. Porque esse tipo de atitude, a palavra diz assim que o pecado nos afasta de Deus. Pode deixar ele aqui, deixa ele correr, tá? O pecado nos afasta de Deus. E a gente precisa entender isso, queridos. O que tem me afastado da presença do Senhor hoje? O que eu tenho falado, que tem alimentado, tem dado munição a Satanás contra a minha própria vida? O que eu tenho feito para ganhar vidas para Jesus? O que eu tenho trabalhado para que as pessoas possam ouvir de Jesus Cristo? Esse é o tempo. Essa é a hora. Eu vou fechar com um testemunho e o louvor vai fazer uma adoração. E a gente vai terminar. Eu comecei a falar de Jesus Cristo, queridos, dentro do meu trabalho. Me converti, eu trabalhava nesse lugar, todo mundo me conhecia lá, sabia que eu era o cara que ia para as festas, entortava o caneco, falava um monte de besteira e fazia um monte de bobagem. E de repente eu comecei a falar de Jesus Cristo dentro do trabalho, de uma forma sutil para mudando as minhas atitudes. Eu não saí gritando: ei, vocês, prestem atenção, vocês têm que se converter, senão vai todo mundo para o inferno. Não, com as minhas atitudes. Ô irmão, vamos lá tomar uma. Ô mano, essa parada eu não faço mais. Ô, por quê? Porque Jesus Cristo está comigo agora e eu não quero mais. E comecei uma célula dentro desse lugar. E queridos, veio a pandemia, eu tive que parar a célula durante a pandemia. A pandemia passou, a gente voltou com esta célula. Toda quinta-feira, meio-dia, eu faço uma célula nesse lugar. Falo do amor de Cristo. Evangelizo aquelas pessoas. É uma sementinha, atrás de outra sementinha, atrás da outra sementinha. Muitas vezes eu vou lá e vejo as pessoas dormindo na minha frente, igual na igreja. Muitas vezes elas estão lá, tipo, mas eu estou lá, estou falando, estou jogando a semente, estou orando, estou declarando palavras. E queridos, aí eu comecei a ver os frutos daquilo. Semana passada uma menina foi, aí ela falou: eu estou desviada dos caminhos do Senhor.
Engraçado, preste atenção, queridos, ela não voltou para a igreja, ela não foi para dentro de uma igreja. Ela foi dentro de uma reunião que acontece dentro de uma sala de reunião, dentro de uma empresa, lá na 15, lá no Palácio Avenida. Ela chegou lá, sentou, ouviu uma palavra, depois no final ela falou assim: pastor, eu preciso voltar. Minha filha está perdida, meu filho está perdido, eu estou perdido, estamos todos afastados do caminho do Senhor. Falei, vamos orar. Orei com ela. Aí ela dá um testemunho: não, Deus falou muito forte com o meu coração, eu vou tomar atitude, eu vou voltar. Hoje ela estava lá de novo, ouvindo uma palavra, prestando atenção, se quebrantando na presença do Senhor. E queridos, eu estou falando de uma reunião dentro do meu trabalho, não estou falando de um culto onde tem louvor, nada disso. De uma reunião dentro do meu trabalho. Ela falou, eu voltei para Deus. A outra me perguntou assim: pastor, como que eu faço para me batizar? Eu falei, cara, se eu tivesse uma piscina aqui agora, eu batizava você agora. Mas eu não tenho uma piscina dentro da empresa. Eu falei, procura uma igreja, procura um lugar onde você possa congregar, onde você possa, sabe, se inserir, ser família com essa galera. Pede para o pastor te batizar lá. Não, eu quero batizar lá na bola de neve. Falei, Deus vai preparar. Se for para ser, Deus vai preparar. Aí hoje o menino voltou. E esse menino, queridos, ele foi demitido do trabalho. A empresa demitiu ele por justa causa. E ele falou, orem por nós, orem por mim, orem por minha família. Coloquem meu nome em oração. E a gente começou a orar todos esses dias aí, durante 7 semanas, orando. Parece até que é uma campanha de oração. Foi feito esse tempo de oração por ele. Hoje ele estava lá de volta. Ele falou, não, eu vim participar da reunião. Eu falei, como que você veio participar da reunião? Eu vim para contar meu testemunho. Eu falei, manda aí qual que é o testemunho. Eu fui readmitido. Ligaram eu de volta. Eu falei, glória a Deus, esse Deus é muito bom, cara. Esse Deus é muito bom. O cara foi demitido por justa causa, foi recontratado. Vocês estão entendendo, queridos? O Deus que a gente serve. O Deus que eu sirvo muda decreto. O Deus que eu sirvo muda história. O Deus que eu sirvo, queridos, restitui a saúde, restaura a família. O Deus que eu sirvo, Ele define propósitos. E a mim, a você cabe o quê? Ganhar o maior almas para Jesus. O maior número de almas para Jesus. Esse é o meu chamado, esse é o teu chamado, queridos. O nosso chamado, queridos, não é lotar a igreja, irmãos. Nosso chamado é ganhar pessoas para Jesus Cristo, não é ganhar pessoas para bola de neve. Se você ganhar alguém e essa pessoa for congregar lá na Assembleia, irmão, glória a Deus que ele está lá, ele está na presença do Senhor. Se você ganhar alguém para Cristo, queridos, e esse cara for lá na igreja, do lado da casa dele, glória a Deus, irmãos, ele está pertencendo à família do Senhor. Se Deus quiser que essa igreja seja lotada de pessoas, vai ser, queridos, porque assim Ele determinou. Mas se Ele quiser que um grupo pequeno de pessoas ganhe toda essa cidade, assim vai ser, porque Ele determinou. E o meu papel e o teu papel, queridos, é ganhar as pessoas para Jesus Cristo. É apresentar essas pessoas a Jesus Cristo, não é apresentar placa de igreja, não é apresentar uma religião. Nós não estamos, queridos, pregando religião, nós estamos pregando o Evangelho. É o Evangelho da paz, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que muda, que restaura. Se essa pessoa, queridos, ela não quer vir, não, eu não vou na bola de neve porque ela é preta, irmão, tudo bem, procura a igreja branca. Mas vai para a igreja, vai para os caminhos do Senhor, vai se relacionar com o Senhor. Poxa, eu não gosto daquele pastor, tudo bem, tem um monte de pastor legal pra caramba aí nessa cidade. Vai atrás de Jesus Cristo, vai congregar, queridos, vai ter comunhão, vai ter relacionamento com o Senhor. É isso que nós pregamos, queridos. É para isso que nós estamos aqui, para ganhar vidas para Jesus, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida, para que o nome dos nossos irmãos estejam escrito no livro da vida.
Então vamos, queridos. Vamos marchar, vamos nos posicionar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a fazer uma oração, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo de fé. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se você acredita nele, se você entende que ele morreu naquela cruz por você, eu quero te convidar a orar em voz alta, recebendo Jesus Cristo em sua vida. Ore comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus eu pecados. te peço perdão Eu pelos meus creio que pecados. tu és o Filho de Deus e o Senhor morreu na cruz por mim. Creio que tu és o Filho de Deus e o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite E esta noite eu declaro: eu declaro, tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o único, tu és o único, suficiente, suficiente, Salvador Salvador da minha da vida. minha vida. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e me ajuda e me ajuda a ganhar as vidas para o Senhor. a ganhar as vidas para o Senhor. Amém, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos capacite para viver a tua missão, o teu propósito, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Queridos, adore o Senhor. A gente está terminando, me dá mais um minuto só e a gente vai encerrar o culto. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. E não vai parar você, irmão. Não vai parar você, porque essa noite Deus está te revestindo de novas armaduras. Deus está colocando sobre você novas armaduras, e essas armaduras te ajudarão a suportar os dias maus. Você conhece o teu inimigo agora, você sabe da maneira que ele trabalha, então não caia mais nas ciladas de Satanás. Não permita que o diabo roube a tua alegria, não permita que o diabo roube o propósito de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre você uma nova armadura do Senhor, uma nova armadura, um novo cinturão, uma nova couraça, um novo capacete, uma nova sandália, um novo escudo, uma nova espada, em nome de Jesus. Ninguém pode parar A igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém
a igreja do Senhor. Não caminhamos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós iniciamos esse culto, Pai, derrubando os altares que foram consagrados a Satanás para paralisar essa igreja, para derrubar a igreja, a bola de neve. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós sabemos, Pai, nós sabemos que a Tua obra tem acontecido através desse ministério. Satanás não se colocaria em guerra, em prontidão de guerra contra esse ministério, se nós não estivéssemos avançando, se nós não estivéssemos tocando as vidas aí fora, Senhor. Por isso, querido Deus, no nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu santo nome. Pai, nós não temeremos, porque sabemos que o Senhor está à frente. Essa guerra é Tua, essa batalha é Sua, Senhor, e nós estamos aqui para lutá-la em Teu nome. Tomamos posse dessa armadura agora, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós iniciamos esse culto falando os salmos que diz: cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. E com esse espírito nós saímos dessa igreja hoje, que fomos tocados em nossos corações, recebendo do Senhor um coração novo, um espírito inabalável. Temos o entendimento, temos a capacitação, Pai, e não vamos parar. Como diz essa canção, Pai, nós estamos de pé. Nós estamos de pé e vamos avançar. O Senhor, Ele já tomou a chave da morte das mãos de Satanás, e Ele colocou nas suas mãos. Não permita Satanás tocar de novo. É tua missão protegê-la. É tua missão garantir que o seu nome está escrito no livro da vida. É tua missão orar e interceder pela vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. É tua missão evangelizá-los, é tua missão alcançá-los em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte, Senhor, queridos. Aleluia. Vamos orar para fechar, queridos. Ei, amados, esse aqui é um QG. E você só está sendo preparado para saber lutar ali fora. Coloque em prática o que você tem aprendido. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar através de você, através da sua vida. Use os dons que você tem para alcançar as vidas lá fora. Essa é a casa do Pai. Faça com que a casa do Pai esteja cheia dos filhos dele. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, pelo ensino, pela capacitação. Desperta um espírito guerreiro em nós, Deus. Eu declaro por terra todo esse espírito de medo, todo esse espírito de apostasia, todo esse espírito de mornidão, em nome de Jesus. Eu dou ordem para que se retire do meio da igreja e vá para o lugar aonde Jesus Cristo determinar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo aquilo que faz com que as pessoas pensem que não pertencem, eu também declaro por terra em nome de Jesus. E declaro, Pai, que nós estaremos alicerçados cada dia mais na rocha, em Jesus Cristo, capacitados pelo Senhor para viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante uma das tuas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo te acompanhe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus Cristo. Que você possa ter um restante de dia, de noite, uma sexta-feira, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Domingo nós daremos continuidade nisso que nós estamos ensinando. E te convido a estar dentro. E que você venha com o teu coração fervoroso. Vem para cá, boas-vindas. E queridos, com sede, venha pronto para se posicionar em guerra. Sei que às vezes parece que isso é difícil,
Mas se você não guerrear, queridos, ninguém vai ganhar essa guerra por você. O Ministério de Boas-Vindas está lá atrás. Você que nos visita hoje pela primeira vez, eu gostaria de te convidar a passar ali. Eles têm um presente para vocês. Se possível, deixe teu nome, deixe teu contato, deixe teu pedido de oração para a gente estar orando por vocês. Amém? Deus abençoe, um forte abraço. Cumprimenta alguém aí, dá um abraço nele, fala para ele, você está preparado agora.